Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, de forma contínua, de 1930 a 1945. Esse período foi um marco na história brasileira, em razão das inúmeras alterações que Getúlio fez no país, tanto sociais quanto econômicas. A Revolução ou Golpe de 1930 foi um movimento liderado por representantes de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul contra a política oligárquica que comandava o Brasil na época. Esse movimento destituiu Washington Luiz do poder e impediu a posse de Júlio Prestes, eleito na eleição de 1930. Com estes acontecimentos, chegou ao fim a República Velha e instaurou-se no Brasil a Era Vargas, que começou pelo governo provisório. O golpe do Exército. Em março de 1930 foram realizadas as eleições para presidente da República. Essa eleição deu a vitória ao candidato governista Júlio Prestes. Entretanto, Prestes não tomou posse. A Aliança Liberal recusou-se a aceitar a validade das eleições, alegando que a vitória de Júlio Prestes era decorrente de fraude. Os estados aliados, principalmente o Rio Grande do Sul, planejam então uma revolta armada. A situação acaba agravando-se ainda mais quando o candidato a vice-presidente de Vargas, João Pessoa, é assassinado em Recife, capital de Pernambuco. Como os motivos dessa morte foram muito duvidosos, a propaganda getulista aproveitou-se disso para usá-la a seu favor, atribuindo a culpa à oposição, além da crise econômica acentuada pela crise de 1929. A indignação deste modo aumentou e o exército começou a se mobilizar e formou uma junta governamental composta por generais. No mês seguinte, em 3 de novembro, Júlio Prestes foi deposto e fugiu junto com Washington Luiz, e o poder então foi passado para Getúlio Vargas, pondo fim da República Velha. O governo provisório teve como objetivo reorganizar a vida política do país. Neste período, o presidente Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do poder, eliminando os órgãos legislativos. Os primeiros anos da era Vargas foram marcados pela presença dos tenentes nos principais cargos do governo e, por esta razão, foram designados representantes do governo para assumirem o controle dos estados. Tal medida tinha como finalidade anular a ação dos antigos coronéis e sua influência política regional. Convocaram o povo paulistano a lutar contra o governo Getúlio Vargas, exigindo a realização das eleições para a elaboração de uma Assembleia Constituinte. A partir desse momento teve a origem a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. A Carta de 1934 deu maiores poderes ao Poder Executivo, adotou medidas democráticas e criou as bases da legislação trabalhista. Além disso, sancionou o voto secreto e o voto feminino. Por meio dessa resolução e o apoio da maioria do Congresso, Vargas garantiu mais um mandato. O fechamento do Congresso em novembro de 1937 e a imposição de uma nova Constituição deram início à terceira fase da Era Vargas, conhecida como Estado Novo, que entrou em vigor em 1937 e 1945. O período do Estado Novo constituiu uma ditadura de Vargas, fortemente influenciada pelo fascismo que estava em vigor na Europa. O fim do Estado Novo ocorreu simultaneamente ao fim da Segunda Guerra Mundial, em vigor da impossibilidade de Vargas de se manter no poder depois de 15 anos de governo. Inventado pelo mundo novo.